Estamos começando aqui mais uma live, uma aula aberta pelo canal do Aliança de Fogo, essa escola ministerial que o Senhor tem colocado para servir os cristãos, para servir a igreja. E nós esperamos que você seja abençoado mais uma vez através desse ministério. Hoje, o tema da nossa aula, o tema da nossa ministração, né, vai ser uma aula muito mais prática, é Pentecostes, avivamento ou sepultamento. Um tema aí muito chamativo, né? Muito forte, mas isso aqui não é simplesmente um slogan para realmente chamar pessoas para assistir esse vídeo, mas é realmente um alerta de tudo aquilo que o Senhor tem nos despertado como igreja brasileira. Né? Nós precisamos estar atentos a alguns detalhes importantes que são cruciais para esses dias que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que os dias são maus, né? Que os últimos dias serão difíceis e estão sendo, né? Então, o nosso papel como cristãos, o nosso papel quanto igreja de Cristo é nos posicionarmos de forma profética, de forma prática, diante daquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, o foco dessa aula é esse, despertar você quanto à realidade espiritual que nós estamos vivendo. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Começando essa live aqui, se você puder, mande para alguém, compartilhe com alguém esse link. Tenho certeza que o que nós vamos compartilhar aqui vai abençoar muito vidas, famílias, ministérios. Então, tenho certeza que se você quer fazer parte disso, você compartilhando, você com certeza vai ser um abençoador na vida de alguém. Amém? Então, vamos lá. Iremos começar aqui essa aula. Pentecostes, avivamento ou sepultamento. Então, nós vamos começar aqui com dois fundamentos bíblicos. O primeiro está em Atos capítulo 2, é um texto muito conhecido, que diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, esse é o nosso primeiro fundamento bíblico, e o nosso segundo também está em Atos, mas lá no capítulo 5, do 1 ao 10, que diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade, uma propriedade, né? E ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, reparem no número aqui, hein? Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti esse tempo de aula. Te pedimos, Pai, que não sejam apenas palavras, apenas conhecimento humano, Pai, mas sim o Seu Espírito Santo falando e alinhando corações, Pai. Nós clamamos a Ti pela Sua graça, nós clamamos a Ti pelo Espírito de revelação, pelo Espírito de profecia, pelo Espírito de conhecimento, Pai. Não para que homens sejam exaltados, Pai, mas para que o Seu nome seja levantado acima de todo trono, acima de todo principado e potestade, Pai. Nós não estamos aqui para apontar o erro da igreja, Pai. Profeta não é aquele que mostra o veneno,
mas aquele que coloca a farinha por cima, Pai. Nós queremos dar aqui remédios, nós queremos dar aqui, Senhor, antídotos para que a sua igreja não caia no sepultamento, Pai. Nós consagramos a nossa vida, consagramos a vida de cada um que está assistindo aqui, consagramos esse tempo de live, esse tempo de aula a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos começar aqui o nosso tema de hoje, né, compreendendo que Deus estabeleceu algumas festas bíblicas, né? Se você olha no Antigo Testamento, você compreende que Deus gosta de festas. Ele formou, desejou, né, e estabeleceu as festas bíblicas. E para entendermos sobre isso, precisamos entender que em todo o Pentateuco, Deus chamou o seu povo, o povo de Israel, para festejar, tá? Então, há uma grande diferença entre festas judaicas e entre festas bíblicas. Muitas pessoas às vezes falam, na minha igreja não celebra festas bíblicas porque a gente não judaiza a igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem festas perpétuas, né, que Deus estabeleceu não somente para Israel, mas para o seu povo, e a igreja faz parte disso. Levítico 23, verso 1 vai nos ensinar essa verdade. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas, tem outra tradução que vai falar, as festas perpétuas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, irmãos, nós vemos que muitas vezes nós priorizamos tantas datas pagãs. Se você estudar, né, a fundo, você vai descobrir que datas pagãs do nosso calendário adoram e dão conotação demoníacas. E muitas vezes nós paramos tudo que nós estamos fazendo na igreja, né, na nossa família, para celebrar essas festas. Mas quando se trata de questões bíblicas, a gente fica com o pé atrás. Não é essa a realidade que Deus nos ensina na sua palavra. Isso precisa mudar. Amém? Então, Deus estabeleceu festas bíblicas. E dessas festas, são 3 que são perpétuas. Tá? E Deus chama de perpétuas para as gerações vindouras. Ou seja, nós, cristãos, devemos celebrá-las. Devemos celebrar essas festas. Essas 3 são festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Esses períodos de festas, quando você estuda, geralmente são 7 ou 8 dias, de acordo com o calendário judaico, você compreende que não são apenas datas, apenas feriados, como nós estamos acostumados a celebrar na nossa nação brasileira. Festas bíblicas são ciclos, são períodos em que Deus se manifesta ao seu povo de uma forma diferente. É um tempo onde há um portal espiritual aberto sobre a terra para a manifestação de Deus de formas distintas, ok? Se você compreender um pouco da questão de tempos e estações, você vai, de fato, né, receber aquilo que o Senhor faz nesses períodos de festas bíblicas. Então, não é um feriado comum, não é um feriado pagão como acontece no calendário caído que nós seguimos como nação. São tempos e estações pré-estabelecidas por Deus para milagres, tempo de colheita, tempo frutífero sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Amém? Então, vamos analisar aqui com calma cada uma dessas festas de uma forma bem rasa, mas somente para apresentar o sentido verdadeiro dessas festas de acordo com a Bíblia, ok? Então, a festa da Páscoa se trata da liberdade e saída do povo de Israel do Egito. Durante 3 dias, as famílias israelitas ficavam reunidas em volta de um cordeiro. Eles celebravam, comiam e permaneciam na presença do Senhor em volta do cordeiro. Pessa, né, no hebraico, ou Páscoa, como nós conhecemos, significa peçagem do anjo da morte pelo Egito e o livramento do povo de Deus. Então, esse é um período onde, se você analisar, sempre que cai o período da Páscoa, o mundo está vivendo por um tempo de derramamento de sangue. Geralmente sempre bate com esse período de Páscoa. Então, é um período onde Deus traz o livramento para o seu povo do anjo da morte. Tá? Se você dá uma estudada aí, você vai perceber que a pandemia, né, que nós vivemos de forma mundial começou próximo ao período da Páscoa. Tá? Então, nós sempre vemos que Páscoa é esse antídoto que Deus dá para os seus filhos, para que eles não sofram as consequências
pelo anjo da morte que passa pela terra, tá? E além disso, essa festa aponta diretamente para Jesus, pois ele era o nosso Cordeiro Pascual, né? Ele foi o Cordeiro que foi celebrado pelos israelitas. Ao comê-lo, eles ficavam livres do anjo da morte, tá? Então, o cordeiro celebrado na Páscoa representava Jesus, tá? E olha que interessante, João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos livrou da morte, do inferno, tá? E nos deu uma eternidade ao lado do Pai. Então, quando você celebra a Páscoa, você não está celebrando um chocolate, você não está celebrando um coelho. Tá? O verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Outra festa aqui é Pentecostes, né? Inclusive, ontem, né, se você está assistindo essa live aqui bem próximo do período que nós gravamos, ou independente se você está assistindo essa live de forma gravada, né, depois de um certo período que a gente está fazendo aqui essa live, você precisa compreender que nós estamos gravando esse conteúdo aqui exatamente 2 dias depois da festa de Pentecostes de 2023, tá? Então, o que significa Pentecostes, né? Pentecostes vem da palavra penta, que aponta para 50, né? 5 ou 50. Então, Pentecostes tem esse nome porque era celebrado 50 dias depois da Páscoa, ok? E sempre que aparece a palavra Pentecostes na Bíblia, está apontando para a festa da colheita. Então, Pentecostes é um período de colheita, ok? É uma festa de gratidão sobre tudo que Deus fez no último ciclo de 50 dias, tá? Então, festa de Pentecostes é onde se manifesta o poder do Espírito Santo. A igreja de Cristo começou na cruz do Calvário, mas foi em Pentecostes que o poder do Espírito Santo empoderou ela, tá? É o texto que nós lemos de Atos capítulo 2 e daqui a pouco nós já vamos para o sentido central aqui da nossa aula. Nós estamos apenas dando uma introdução aqui para que você compreenda a realidade de Pentecostes, mas principalmente das festas bíblicas que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém? Terceira festa aqui que a Bíblia nos apresenta é a festa de tabernáculos ou dos tabernáculos, tá? Essa festa celebra Deus no meio do povo. A palavra Emanuel significa Deus conosco, que aponta diretamente para essa festa dos tabernáculos, tá? Então, essa festa aponta diretamente, irmãos, para Jesus, porque João capítulo 1 diz que Jesus veio e tabernaculou entre nós, habitou entre nós, certo? Então, quando nós celebramos a festa de tabernáculos, a festa dos tabernáculos, nós estamos celebrando Jesus habitando, ou seja, tabernaculando em nosso meio. E essa festa é tão poderosa que há muitos estudiosos, muitos rabinos messiânicos, né, que acreditam que Jesus nasceu no período da comemoração dessa festa. Você se lembra que os pais de Jesus, eles foram, né, ali para Belém, eles depois passaram ali por Jerusalém, e a Bíblia começa a mostrar que aquele local estava cheio, né? Por quê? Geralmente Israel fica cheio em períodos de festas bíblicas, tá? Em períodos de festa. Então, muitos estudiosos acreditam que Jesus nasceu neste período, tá? Não é 25 de dezembro, como muitas pessoas celebram de forma errônea, né? De forma errada. Mas provavelmente foi muito próximo desse período de festa dos tabernáculos, ok? Então, irmãos, por que nós devemos celebrar essas 3 festas? Né? Por que a gente deve dar uma atenção especial, um cuidado especial para essas festas? Porque as 3 apontam para Jesus. Olha que detalhe interessante da palavra de Deus. No Antigo Testamento, né, Deus pediu para construir um tabernáculo para que o povo tivesse acesso a ele. O tabernáculo possuía 3 portas, né, 3 entradas. O átrio, onde todos podiam entrar, o santo lugar, onde somente os sacerdotes podiam entrar, e o santo dos santos. Nesse lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano, no período de Yom Kippur, que é uma festa judaica, tá? Em hebraico, átrio, santo lugar e santo dos santos, né,
Em hebraico, essas 3 portas eram conhecidas por outros nomes. Átrio era conhecida como caminho. Então, a porta do átrio, as pessoas mencionavam como caminho. O santo lugar, a porta desse santo lugar, as pessoas mencionavam como verdade. E a porta do Santo dos Santos, as pessoas mencionavam como vida. Olha o que Jesus disse em João 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando Jesus estava na terra, ele apontou para o tabernáculo, estava falando que tudo se cumpriu nele. Quando nós celebramos essas 3 festas bíblicas, nós estamos celebrando este verso, essa afirmação de Jesus. Quando nós celebramos Pentecostes, quando nós celebramos Páscoa, quando nós celebramos tabernáculos, nós estamos afirmando ao mundo espiritual: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Toda a palavra de Deus se cumpriu em Cristo. Então, essa é a importância de nós celebrarmos as festas bíblicas. Nós estamos celebrando não cultura judaica, mas sim que Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos deu acesso ao Santo dos Santos. Amém? Então, irmãos, para nós compreendermos aqui o nosso contexto geral, você já entendeu a importância que as festas bíblicas têm, ok? Deus chama o povo para festejar. Deus chama o povo para viver em tempos e estações. Salmo 90, verso 12 nos ensina isso, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É importante você discernir o tempo, é importante você discernir a estação que você está. Em períodos de festas, Deus traz um discernimento maior, um aguçamento maior para que você tenha esse discernimento, ok? E como nós já falamos aqui para vocês, nós estamos passando agora por um período de Pentecostes, ok? E como nós falamos para vocês, irmãos, Pentecostes é um período de colheita. Então, este é um período muito importante para, claro, a gente celebrar o Espírito Santo, para a gente buscar a Deus, para a gente se dedicar a Deus, mas principalmente para a gente ter uma reflexão, para a gente refletir sobre o futuro da igreja. Por quê? Este período aponta para colheita. Como cristãos, nós precisamos pensar a longo prazo. Um dos erros do brasileiro, irmãos, é pensar em curto prazo. A gente não pensa em planos daqui 10 anos, daqui 15 anos. A gente não planta sementes para colher no futuro. A gente é muito imediatista. Mas nós cristãos precisamos mudar isso. Por quê? O nosso Deus pensa a longo prazo. Tá? Então, como cristãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos pensar a longo prazo. Por quê? Tudo que nós plantamos, tudo que nós plantarmos, certamente nós iremos colher, certo? Então, reflita aqui comigo, como estaremos no próximo ciclo de Pentecostes? Pentecostes não é um período de colheita? Tudo vai depender, né, como nós estaremos daqui um ano, de acordo com aquilo que nós iremos plantar a partir de hoje. Então, como você estará no próximo ciclo de Pentecostes? O que você vai colher? O que você vai colher como cristão? O que você vai colher como cidadão, como indivíduo? O que você vai colher como igreja de Cristo? O que a sua igreja vai colher? Nós precisamos refletir nisso. Por quê? Porque só quando nós paramos para refletir nessa verdade que nós realmente mudamos as nossas semeaduras, mudamos as nossas sementes. Então, irmãos, nós precisamos entender que Pentecostes, claro, fala de colheita, mas não há colheita no mundo espiritual sem o relacionamento com o Espírito Santo. E muitos de nós, né, temos negligenciado essa verdade, esse relacionamento direto com o Espírito Santo. Antes de Deus mandar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito para a igreja. Então a igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Você não pode viver sem o Espírito Santo. Você não pode ir trabalhar sem o Espírito Santo. Você não pode tentar fazer o seu casamento dar certo sem o Espírito Santo. Você não pode querer que a sua igreja seja uma bênção sem o Espírito Santo. Nós precisamos, como cristãos, do Espírito Santo. Como está o seu relacionamento com ele? Como está o seu relacionamento direto com o Espírito Santo?
Você tem se relacionado com ele? Ou será que você tem experiências com ele somente na igreja? Certa vez, irmãos, Leonard Ravenhill, ele falou em seu livro Por que tarda o pleno avivamento? Ele contou, né, uma experiência de um pastor que pregou uma tabuleta, ele pregou uma tábua na porta da sua igreja. E esse pastor escreveu o seguinte nessa tábua: essa igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Vou repetir. O pastor pregou uma tábua na porta da sua igreja e estava escrito a seguinte mensagem: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Essa realidade nós estamos vivendo nos nossos dias, irmãos. Cada vez menos as pessoas estão se relacionando com o Espírito Santo. Cada vez menos os ministros de Deus têm tido uma vida de oração, de jejum, de santidade, de devoção a Deus, pagado um preço, não somente em cima do altar, mas quando desce de lá e realmente vive o que prega, vive o que canta, vive o que ensina, vive o que intercede, vive o que ora. Por quê? Porque nós estamos em um estágio onde o fogo do Espírito Santo está se apagando nas nossas vidas, porque nós não estamos alimentando esse relacionamento. Não existe relacionamento sem intimidade. Não existe relacionamento sem tempo de qualidade. Quanto tempo por dia você passa com o Espírito Santo? Então, nós estamos vendo que o cenário individual dos cristãos, nós estamos passando por isso. Ou nós precisamos de um avivamento, senão virá um sepultamento espiritual. E quando nós pegamos isso em unidade, essa se torna a realidade de muitas igrejas. Por quê? Quem faz a igreja não é o templo, são as pessoas do templo. As pessoas que vão ao templo. Então, se nós não estamos cheios do Espírito Santo, a igreja não será cheia do Espírito Santo. Faz sentido? Então, irmãos, nós estamos passando um tempo onde ou a igreja brasileira, ou os cristãos brasileiros, né? Ou nós passamos por um avivamento, ou nós passaremos por um sepultamento espiritual. Nós estamos passando por um período de alerta muito importante. Então, talvez você fale, Kennedy, eu acho que não é para tanto, eu acho que não é o cenário que a gente está vivendo. Preste atenção nessa realidade mundial. Há muitas igrejas históricas na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá que tiveram um passado cheio de vigor, mas hoje são consideradas mortas. Tem templo, tem orçamento, tem estrutura, mas não tem vida. Na Holanda, a partir de 1960, a maioria dos crentes deixou de ir aos cultos. A igreja perdeu o seu vigor numa única geração. Na Escócia, de John Knox, dentro dos templos não há púlpitos, mas bares. Quando você olha para igrejas que fizeram parte do cenário mundial avivalista, né? Igrejas onde John Wesley pregou, igrejas onde Calvino pregou, essas igrejas estão se tornando bares, essas igrejas estão fechando. Você anda na rua Azusa, tem mais bares do que igrejas, tem mais referências pecaminosas do que referências a Deus, um lugar onde viveu realmente o fogo do Espírito Santo. E sem perceber, irmãos, o Brasil está chegando nesse ponto. Será que nós estamos longe de vivermos isso? Será que nós estamos longe de vermos locais onde igrejas foram incendiadas por Deus, cristãos foram incendiados por Deus, fechando, né? Virando ali lugares de prostíbulos? Será que nós estamos longe de viver isso? A igreja brasileira, em geral, tem crescido para os lados, mas não para cima, nem em profundidade. Ela tem sido muitas vezes superficial, rasa, imatura e mundana. Tem extensão, mas não tem profundidade. Tem números, mas não tem vida. É grande, mas não causa impacto, né? Não causa impacto social. Como que aumenta o número de cristãos numa nação e não diminui o número de pornografia? Não diminui o número de adultério? Não diminui o número de fofoqueiros, o número de mentirosos? O que está acontecendo? As pessoas estão na igreja, mas elas não estão se tornando igreja. Jesus não nos chamou para um templo de 4 paredes. Jesus nos chamou para sermos igrejas de 2 pernas. Onde eu e você estivermos, precisamos ser igreja. Igreja não é um lugar que você vai, igreja é uma dimensão que você se torna. Mas isso não tem acontecido.
A igreja não tem causado impacto social. Ela cresce, mas não amadurece. São cristãos imaturos, né? Que mudam de igreja por qualquer coisa, que não tem profundidade bíblica. Tem quantidade, mas não tem qualidade. É como a igreja de Sardes, tem nome de que vive, mas está morta. Alguém disse, e com razão, que a igreja brasileira tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Há um abismo entre o que os crentes professam e o que vivem, entre o que falam e o que fazem. Não raro a igreja é mais conhecida hoje por seus escândalos do que pela sua piedade. A maioria dos cristãos adotam um cristianismo desfigurado, no qual a verdade é ultrajada, a palavra é relativizada e os valores absolutos de Deus são pisoteados. A gente vive numa geração onde fala que é cristã e feminista. Ou seja, você ser cristã não basta. Tem que ter uma vírgula. É cristã e tal coisa. É cristã e tal coisa. O cristianismo não basta mais, né? Precisamos amadurecer, irmãos. Este, infelizmente, é o cenário da igreja brasileira. Então, quais serão os frutos que a igreja brasileira irá colher nos próximos Pentecostes? Olha que interessante, em Atos capítulo 2, era um período de Pentecostes. A igreja colheu 3.000 almas. No Sinai foi onde ocorreu o primeiro Pentecostes, quando Deus entregou para Moisés as tábuas da lei. Naquele momento ali de Pentecostes, quando Moisés desce do Monte Sinai, o que está acontecendo? Os israelitas estão adorando um bezerro de ouro. E naquele dia a Bíblia fala que Deus puniu com morte 3.000 pessoas. Olha que interessante, o número 3.000 aparece. Nós lemos o texto de Ananias e Safira. O que apareceu lá? O número 3. A Bíblia está nos dando um código espiritual. Que código é esse? A colheita será certa, irmãos. Não importa se é boa ou ruim. É um período onde nós colhemos aquilo que nós plantamos. Israel colheu 3.000 mortes. A igreja em Atos colheu 3.000 almas. Para uma igreja que adora a Deus, Pentecostes significa avivamento. Mas para uma igreja que adora bezerros de ouro, Pentecostes significa sepultamento. Foi assim com Ananias e Safira. Então, irmãos, nós precisamos tirar do nosso meio a idolatria, porque Ananias e Safira, qual foi o erro deles? Idolatria. Qual foi o erro de Israel em Pentecostes? Idolatria. E nós vivemos em uma nação que é idólatra. E muitas vezes nós falamos de outras religiões, mas a idolatria tem entrado no meio do povo de Deus. De qual forma? Nós cristãos muitas vezes idolatramos, primeiro, a obra de Deus. Né? Nós achamos que porque estamos trabalhando na igreja, estamos trabalhando na obra de Deus, está tudo certo, quando na verdade, né, o importante não é a obra de Deus, mas o Deus da obra. Muitas vezes nós trocamos, né, essa prioridade. Estou trabalhando na obra de Deus de domingo a domingo, legal, em santidade, legal, em propósito com Deus, em jejum, legal, em dedicação total, você estuda para pregar, você estuda para tocar, você é da intercessão, você passa dias em oração para chegar em interceder. Não é o fazer, é o como fazer. E muitas vezes a obra de Deus se torna uma idolatria. Pais que trocam tempo com os filhos para ficar na obra de Deus, abandonam a casa para ficar na obra de Deus, invertendo a prioridade. A obra de Deus tem se tornado uma idolatria. Só que mais importante do que a obra de Deus é o Deus da obra. O que adianta passar tempo com a noiva se não se passa tempo com o noivo? Muitas vezes a obra de Deus, a igreja, tem se tornado idolatria. Trabalhar para Deus não significa agradá-lo, pelo contrário. Nós estamos vendo escândalos na igreja brasileira de pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, de pastores, de ministros que estão em cima do altar. Trabalhar para Deus não significa que você não dá trabalho para Deus. Então, muitas vezes a igreja, trabalhar na obra, tem se tornado idolatria. Outra coisa que tem se tornado idolatria no meio da igreja brasileira, mamon, o amor, o apego ao dinheiro. Muitas pessoas têm aprendido, muitos pastores têm pregado de forma errada que o quê? Dízimos e ofertas
Tem que ser feitos por barganha. Você dá e Deus vai te dar muitas vezes mais. E aí as pessoas ficam dando ofertas, ficam dando dízimos por barganha, querendo mais de Deus. As pessoas não querem a face de Deus, elas querem as mãos. Isso é uma idolatria. A quem? A Deus? Não, a Mamon. Outra idolatria que tem entrado na igreja evangélica é idolatria a pastores. Os pastores têm se tornado os padres gospel, né? Os padres cristãos. Por quê, Kennedy? Porque nós estamos costurando o véu, irmãos. Você precisa de uma resposta de Deus, você não entra no quarto e vai orar. Você pergunta para o seu pastor, o que eu tenho que fazer? O que Deus está falando comigo? O véu não rasgou? Seu pastor é o seu papa? Né? Então, quando nós não buscamos a Deus e dependemos de terceiros, estamos idolatrando homens e colocando-os no lugar de Cristo, o sumo sacerdote. Nós não lemos a Bíblia. A gente abre o YouTube para ouvir a palavra de Deus. Estamos terceirizando o caminho. Isso é idolatria. Estamos colocando alguém no lugar de Deus. Idolatria não é imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração humano. Você precisa de uma resposta de Deus. Você vai no profeta pedir uma oração. Por que você não ora? Isso é idolatria. Você está colocando alguém no lugar de Deus, mediando o seu relacionamento com Deus. O véu já rasgou. Então, é uma igreja imatura que precisa amadurecer muito. Muito. Então, irmãos, nós precisamos de um avivamento para não vivermos um sepultamento como igreja. Muitas vezes as folhas parecem que está tudo bem, mas o cenário espiritual aponta para uma coisa: nós precisamos despertar. Como cristãos, nós precisamos buscar a Deus como cristãos. Por quê? Porque se nós não vivermos um avivamento como igreja, nós iremos viver um sepultamento em breve. Por quê, Kennedy? Os dias são maus. Os dias são maus. Será que os cristãos aguentam mais uma pandemia em casa? Sem ir para a igreja? Metade dos cristãos já não voltaram para a igreja da última pandemia. Será que os cristãos aguentam mais 2 anos sem uma mão na cabeça orando por eles? Né? Será que a gente vai viver uma vida online com Deus? Em Pentecostes, irmãos, nós colhemos o que plantamos nos ciclos anteriores. Sendo assim, este momento é propício para começarmos a plantar sementes de avivamento para que possamos colhê-las muito em breve em nossa nação. Nós, como cristãos, precisamos despertar, porque Pentecostes é um período onde a gente reflete sobre colheitas, principalmente colheitas vindouras, ok? Então, irmãos, vamos lá. O que não é avivamento? Avivamento não é quando caímos no poder do Espírito Santo, né? Nós cremos que sim, o Espírito Santo se manifesta, as pessoas caem debaixo do poder de Deus. Nós também não somos o extremista, né? Essas pessoas que não creem na manifestação do Espírito Santo. Muito pelo contrário, amamos a manifestação do Espírito Santo, amamos o poder, a glória de Deus, né? Isso aconteceu em diversos momentos na Bíblia, né? A Bíblia fala que Salomão ele foi dedicar o templo, né, ao Senhor, e ninguém conseguiu ficar de pé. Quantos profetas não viram anjos, né, em experiências com Deus e não aguentaram ficar de pé, caíram debaixo do poder do Espírito Santo, né? Eu mesmo já tive muitas experiências com Deus dessa forma. Porém, irmãos, isso não é avivamento, isso é experiência. Avivamento não é quando todo mundo está caindo debaixo do poder de Deus. Avivamento é quando o poder do Espírito Santo nos levanta para uma nova vida. Sabe o que é avivamento? Tá bom, caí debaixo do poder de Deus, legal. No outro dia eu li mais a Bíblia, eu fui mais amoroso, né? Eu consegui liberar perdão para aquela pessoa que me feriu. Isso é avivamento, irmãos. Avivamento é uma nova vida. Avivamento é uma transformação. Por isso nós precisamos de um avivamento na igreja brasileira. Por quê? Na igreja tem muitas pessoas, mas poucas pessoas são a igreja, ou seja, poucas pessoas são transformadas por Deus. Tem muitas pessoas no altar das igrejas, mas poucas pessoas são no altar de sacrifício santo e agradável diante de Deus. Nós não precisamos de experiências com Deus, nós precisamos de transformação diante de Deus, nós precisamos viver uma nova vida. Muitas pessoas estão na igreja, mas poucas pessoas estão em Cristo. E somente em Cristo nós seremos nova criatura.
Então a igreja precisa de avivamento, irmãos, porque avivamento gera transformação radical. Depois de um avivamento, você não é mais o mesmo, você não fala as mesmas coisas, você não tem as mesmas atitudes. O que nós precisamos não é mais de mais uma experiência com Deus, nós precisamos de uma transformação radical. Isso se chama avivamento. Então, o que de fato é avivamento? A palavra avivamento, ela significa transformação social, tá? Avivamento é quando você é transformado e isso transforma o seu lar. Avivamento é quando você é transformado, isso transforma a sua igreja, né? A fofoca acaba, o orgulho acaba, um começa a servir o outro, as pessoas são mais humildes umas com as outras. Isso é avivamento em uma igreja. Avivamento não é o dízimo entrando, avivamento muitas vezes não é o dinheiro entrando, é o dinheiro saindo. Avivamento não fala do que chega na igreja, mas do que sai da igreja. Por quê? Avivamento também é transformação social. Avivamento é quando você entende que você não é um médico, você é um cristão que exerce a medicina. Avivamento é quando você entende que você não vai trabalhar para ganhar dinheiro, é que você vai trabalhar para ganhar almas. E através disso, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você se transforma em um missionário. Você deixa a sua profissão e coloca a sua profissão dentro de uma mala chamada missão. Avivamento é essa realidade, transformação social, transformação individual. Avivamento é quando você vence um pecado que você lutava com ele há muitos anos na sua vida. Não é uma experiência com Deus, não é sentir um arrepio, não é orar em línguas, é transformação. Então, irmãos, quando nós olhamos para o período da história dos avivamentos, né, nós descobrimos que nesses períodos, nesses tempos, nesses ciclos, os pregadores não mudavam as suas mensagens, mas as mensagens mudavam o mundo. Os sermões eram os mesmos, porém estavam vazados pela unção do Espírito Santo. E por isso, milhares de vidas foram salvas. A igreja foi então sacudida, né? Crentes foram despertados, pecados escondidos foram confessados e abandonados, vidas cativas foram libertas, bares e bordéis foram fechados, cassinos tiveram as portas cerradas, enquanto abriram-se igrejas. O amor por Deus reacendeu nos corações, a avidez pelo estudo da Bíblia revigorou os crentes, doce e profunda comunhão estreitou os laços entre os filhos de Deus, e a igreja apática e sem poder tornou-se gigante, valorosa e impactante. Isso é avivamento, é uma transformação em todas as esferas sociais. Avivamento não é quando o crente sente o Espírito Santo. Avivamento é quando o crente sente o Espírito Santo e depois disso quer ler mais a Bíblia, quer orar mais, quer jejuar mais. A igreja da Coreia, a igreja do David Young Cho, um pastor muito conhecido de forma mundial, quando eles passaram por um avivamento, o pastor David Young Cho teve que colocar uma placa em cima do púlpito, né? Essa placa estava escrito assim: é proibido jejuar por mais de 40 dias nessa igreja. Você tem noção disso? Por quê? As pessoas jejuavam tanto que elas eram levadas de ambulância para o hospital. Elas despertavam, saíam do hospital e voltavam a jejuar, porque elas tinham fome, sede por Deus. Avivamento é isso, é sede, é fome por Deus. Isso gera uma transformação social. Na igreja do pastor David Young Cho, tinha reuniões de orações a partir das 4 horas da manhã. As pessoas faziam caravanas para ir orar de madrugada. Elas não abandonavam o seu serviço, elas iam orar antes de ir para o serviço. Por quê? Fome de Deus. Isso é avivamento, irmãos. Então, nós precisamos entender que, claro, nós não podemos fazer um avivamento, né? Isso não cabe a nós cristãos. Um avivamento, ele depende totalmente, exclusivamente do Espírito Santo. Porém, nós não podemos fazer um avivamento, mas nós podemos gerar, nós podemos buscar, nós podemos plantar, clamar por um avivamento. E é isso que o Senhor nos convida a fazer através dessa aula. Então, quais são os posicionamentos práticos que nós podemos fazer para buscar um avivamento? Isso aqui que nós vamos passar para vocês, fundamento bíblico, é Joel capítulo 2. Depois, se você quiser, leia com calma. Aqui nós vamos apenas destacar alguns pontos ali
que o Senhor apresenta na sua palavra, né, pedindo para o povo de Israel se posicionar para que ele viesse trazer um avivamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para gerar um avivamento é santidade e verdade, né? Ali no texto de Joel, capítulo 2, o profeta diz que não adianta o povo tocar trombeta, não adianta o sacerdote tocar trombeta. Por quê? Porque trombeta aponta para barulho, né? E, na verdade, Deus não quer barulho, Deus quer verdade, Deus quer santidade, tá? Então, o que nós precisamos fazer, primeiro ponto, para gerar um avivamento? É viver uma vida de santidade, uma vida de verdade, né? É uma vida onde as suas obras, as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. É uma vida de renúncia diante de Deus, né? E nós precisamos entender, irmãos, que não haverá vida no culto se não houver culto na vida, né? Então, nós precisamos trazer os princípios espirituais para a nossa vida. Não devemos orar somente na igreja, não devemos ler a Bíblia somente na igreja, não devemos jejuar somente quando o nosso pastor nos convoca para um jejum. Precisamos trazer essa santidade, essa verdade para dentro do nosso cotidiano de vida. Então, talvez para gerar um avivamento no Brasil, nós vamos precisar abandonar algumas agendas, nós vamos precisar abandonar algum tempo no celular, algum tempo no Instagram, nós vamos precisar abandonar algumas coisas que nós estamos fazendo, para quê? Para buscarmos a Deus, né? A segunda coisa que a Bíblia nos apresenta em Joel capítulo 2 é quebrantamento, sabe? É um evangelho com amor por Deus de verdade. Que Deus nos livre de viver um evangelho sem lágrimas. Que você entre no quarto para orar, você chore diante de Deus. Oração não deve ser aquelas palavras religiosas. Deus não quer a sua religião, Deus quer o seu coração, né? Você não deve falar com Deus como se ele fosse um ser distante. Deus tem que ser o seu melhor amigo, né? Você tem que chorar diante dele, se quebrantar diante dele. Isso atrai avivamento. Se você ler o avivamento, né, do país de Gales, tem um livro até que apresenta esse avivamento, você vai descobrir que o avivamento do país de Gales veio através de um quebrantamento. As pessoas iam para a igreja para orar e elas só conseguiam chorar, chorar, chorar. E através disso, Deus começou a trazer um avivamento naquela nação, né? Então, o quebrantamento atrai o avivamento. E a terceira coisa que a Bíblia nos apresenta é oração e jejum, né? Essas duas armas espirituais são as principais para que nós possamos gerar um avivamento genuíno. Por quê? Porque a oração e o jejum, eles não mudam Deus, mas muda o nosso ser por completo, né? Deus não vai mudar depois da sua oração e do seu jejum, mas você vai mudar. Então, é isso que atrai um avivamento. Por quê? O avivamento não depende de Deus. Deus está pronto para derramar a sua glória. Agora, a questão é, nós estamos prontos para receber a glória de Deus? A Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Então, quando nós buscamos a santidade, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, aí sim, ele derrama a sua glória, tá? E eu até destaquei uma frase aqui para vocês: como não dedicar tempo ao dono do tempo? Né? Muitas vezes nós temos desculpas porque nós não estamos dedicando tempo a Deus, mas ele é o dono do tempo, ele criou o tempo. Então, você acha que Deus colocou 24 horas no dia e esse período do dia é pouco, né? Ele criou o tempo. Então, não temos desculpa para não buscar a Deus. Precisamos nos dedicar a Ele, precisamos buscar a Ele. Por quê? Através de santidade e verdade, através de quebrantamento, através de oração e jejum, é a forma como nós atraímos o Espírito Santo para se manifestar em poder e excelência na vida da igreja. Amém? Então, irmãos, o principal de tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês é o seguinte: a espera por um avivamento coletivo não pode ser desculpa para que você não viva um avivamento pessoal. Eu vou repetir essa frase. A espera por um avivamento coletivo não pode ser desculpa para que você não viva um avivamento pessoal. Ah, Kennedy, a minha igreja não é avivada. Por que você não é avivado? Kennedy, na minha igreja não tem oração. Por que você não ora? Não tem desculpa. Você é um indivíduo, você tem a capacidade de buscar a Deus no seu quarto, a capacidade de buscar a Deus no seu secreto,
O véu rasgou, você não depende de um avivamento coletivo. Então, isso não pode ser desculpa para que você não tenha um avivamento pessoal. Se cada cristão tiver essa identidade, essa mentalidade, essa cosmovisão espiritual, certamente, em questão de tempos, o avivamento virá sobre a nossa nação. Por quê? Uma brasa incendeia a outra. O problema é que nós estamos frios. Nós chegamos na igreja para transbordar de Deus, aí a gente assistiu o dia todo Netflix, a gente viu o dia todo fofoca, a gente viu o dia todo Instagram, e aí a gente chega lá e até canta, né? Enche-me até transbordar. Só que a gente vai transbordar o quê? Unção, oração, jejum. Do que você se encheu o dia todo? Você vai transbordar fofoca, você vai transbordar rede social. Não tem o que transbordar do poder de Deus. Então depende da nossa busca, irmãos. A espera por um avivamento coletivo não pode ser desculpa para que você não viva um avivamento pessoal. Amém? Então, se cada cristão se manter avivado em Deus, o avivamento coletivo em nossa nação virá em questão de tempo. E é isso que nós cremos. Amém? Como nós escrevemos em um dos nossos livros, Não Apague o Espírito, nós estamos clamando por um avivamento, estamos buscando a Deus por um avivamento genuíno na nossa geração, e você pode fazer parte disso. Basta você se posicionar em Deus através de santidade e verdade, quebrantamento, oração e jejum. E certamente o Senhor irá tocar a nossa geração. Amém? Então, nós esperamos que você tenha sido abençoado através dessa aula e que nós não venhamos viver um sepultamento quanto igreja, quanto cristãos, quanto nação, mas que nós possamos gerar um avivamento para que o Senhor toque novamente a nossa geração. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.